Oi, gente, boa tarde. É boa tarde para mim. Eu sei. Para vocês eu não sei, né? Conhecendo deve ser boa madrugada ou boa véspera da prova, né? Também é bastante comum, né? Prova amanhã, domingão, de noite, aí a pessoa começa a pensar, né, em estudar alguma coisa, fazer a lista. Isso quando a pessoa vai ter ética, né? Fazer a prova direitinho. Mas enfim, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Vou escolher alguns aqui da listinha. É a lista 6. Lembrando, né? Tem que baixar a versão atualizada das listas no mesmo site. Tem lá no Google Classroom todos os links, tá? Então essa é a listinha 6. Eu escolhi para a gente começar a questão número 8. Uma ponte de aço tem 1000 metros, a temperatura de 20 graus Celsius. Considerando alfa igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, quando a temperatura atingir 40 graus, o seu comprimento estará, e aí tem várias respostas possíveis. Bem, questãozinha tradicional, tá? Essa vai ser só aplicação de fórmula, mas a gente vai ter que dar uma pensadinha quando chegar na resposta, só para marcar qual é o gabarito. Mas é uma questão, a princípio, bastante simples. Basta a gente lembrar da formulinha da dilatação linear, que é ΔL igual a L0, alfa, ΔT. Lembrando o que é cada coisa, ΔL é a variação de comprimento, é o quanto o corpo dilatou. L0 é o comprimento inicial do corpo. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, ΔT é a variação de temperatura. Alguns dados são diretos na questão. Por exemplo, ele começa, uma ponte de aço tem 1000 metros. Isso é claramente o comprimento inicial da ponte. Então, a gente pode escrever ΔL igual a 1000 vezes. Agora o alfa. O alfa você tem que procurar o coeficiente de dilatação linear. No caso, a questão foi ainda mais simpática. A questão simplesmente diz, considerando alfa igual a 11 vezes 10 a menos 6. Eu acho que está tranquilo, né, descobrir qual que é o valor do alfa. 11 vezes 10 a menos 6. E agora o ΔT, lembrando, é a variação de temperatura. Essa questão deu dois valores de temperatura. Repare, ela disse que a ponte tem 1000 a 20 graus Celsius. E depois ela atinge 40. Então, a variação de temperatura é o valor 40, que é o final, menos 20, que é o inicial. Como aqui a temperatura aumentou, a variação será positiva. Tem uma questãozinha que ele fala, é a questão número 6, onde começa em 35 e abaixa para 10. Aí a variação vai ser negativa, né? Seria 10 menos 35. E você acabaria encontrando, nessa outra questão, uma variação negativa. O que a variação positiva quer dizer? Quer dizer que o comprimento aumentou. Se a variação é negativa, quer dizer que o comprimento diminuiu. Moleza, né? Então, 40 menos 20 dá 20. Aí é o festival do erro. O festival do não sei o que fazer aqui. E por quê? Porque tem o 10 a menos 6. Aí a pessoa tem uma potência de 10, vou chutar, né? Assim, é só fazer as coisas com calma. Deixa o 10 a menos 6 por último, se você preferir assim. Mas, para mim, o jeito mais simples de começar seria justamente a tentar eliminar um pouco desse 10 a menos 6. Por exemplo, o que é 1000 em termos de potência de 10? É 10 ao cubo, né? Vezes 11
vezes 10 a menos 6 vezes 20. Ora, 10 ao cubo vezes 10 a menos 6. Ah, por que você pulou o 11? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra? Quando você tinha 9 anos de idade, você começou a aprender multiplicação. 10 ao cubo vezes 10 a menos 6 é fácil de fazer. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aí 3 mais menos 6 vai dar menos 3. Então, é interessante já, a gente já poderia meio que cortar aqui, ó. Sobraria 10 a menos 3. Agora a gente termina a conta. 20 vezes 11 dá 220. Vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Metros, né? Porque eu comecei com o comprimento inicial em metros. Então, o comprimento, a variação de comprimento também será dada em metros. Esse número ainda não está agradável, né? A pessoa olha para esse número, ai meu Deus, né? Fica nada, um sofrimento, uma dor. Gente, quando você multiplica por 10 a menos 3, é a mesma coisa de dividir por 10 a terceira. O que é dividir por 10 a terceira? Dividir por 1000. 220 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,22 metros. Aí a pessoa olha as respostas, né? Por que eu desliguei o tablet, né? É uma tristeza. Não perca, live da Fafá de Belém. Diga não, né? Mas onde estamos? Cadê o tablet aqui? Peraí. Me perdi. Sim, aí a pessoa olha, lascou-se. Tem nada aqui, né? Não tem essa resposta, não tem 0,22. Vou abandonar, vou chutar a questão. Não, né, gente? Isso aqui é a variação de comprimento. O corpo começou com 1000 metros e aumentou 0,22. E se eu perguntasse, então quanto que ele tem no fim? Se ele começou com 1000, aumentou 0,22, é só somar, né? 1000 mais 0,22, que dá 1000,22. Esse é o comprimento que o corpo vai ter, 1000,22. 1000, que é o comprimento inicial, mais a variação de comprimento, que é o 0,22. Aí basta procurar a resposta mais adequada, que é a letra A. O comprimento vai estar entre 1000 e 1010, né? 1000,22 não chega nem em 1001, né? Então, tá entre 1000 e 1010. Letra A. Beleza, vamos fazer outra questão. Vamos fazer a questão número 6, né, que eu até citei antes, para você ver que a aplicação da equação é tranquila. Então, lendo a questão número 6. Uma bobina contém 2.000 metros de fio de cobre, medida num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura for 10 graus Celsius, esta nova medida indicará aproximadamente, e aí novamente a gente tem uma variação de respostas, né? 1 metro a menos, 2.000 metros, 20 metros a menos, e ele dá, considerando o alfa, 1,6 vezes 10 a menos 5 na questão. Gente, novamente, questão para aplicação direta da fórmula, mas, né, depois a gente vai ter que dar uma pensadinha. Então ele diz, uma bobina de cobre, quando você tem que transportar grandes quantidades de fio, obviamente você vai transportar 2 km de fio, não tem um caminhão de 2 km de comprimento. Então você enrola, né, esse fio em um cilindro e isso a gente chama de uma bobina. Então tem uma bobina de cobre aí que contém 2.000 metros de fio. Este é o comprimento inicial. Então a gente pode começar aqui escrevendo a equação e colocando 2.000 metros. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Outra questão muito simpática. A questão simplesmente falou, considere alfa igual a esse valor.
Novamente, ó, 1,6 vezes 10 a menos 5. E agora a variação de temperatura. Ele diz, essa bobina contém 2.000 metros, medido em um dia em que a temperatura era de 35 graus. E aí ele pergunta, qual será a nova medida quando a temperatura for 10 graus? Essa é uma situação onde a temperatura diminuiu. Ela era 35, abaixou para 10. Se a gente for fazer a variação de temperatura, não é 35 menos 10. É a final, 10, menos a inicial, 35. Variação é sempre isso. Final menos inicial. Vai dar menos 25. Aí tá, pega a calculadora, que preguiça, né? A pessoa vai, pega a calculadora para fazer uma conta que daria para fazer de cabeça, mas tudo bem, né? Pega aí 1,6, multiplica por 25. Deixa eu perguntar, Alexa, 1,6 vezes 25. 1,6 vezes 25 é igual a 40. 40 vezes 2.000, aí é moleza. 40 vezes 2.000 dá 80.000. E o 10 a menos 5 eu não mexi. Então, vai ficar 80.000 vezes 10 a menos 5. Nessa questão eu resolvi nem fazer nenhum truque, né? Com 10 a menos 5. Dava para ver, já dá para cortar 3 zeros aqui, diminuir ali, mas tudo bem, deixa o 10 a menos 5, né? Carrega até o fim. Aí chegou 10 a menos 5, e agora? Né? O que fazer? Né? Estou multiplicando por 10 a menos 5. Multiplicar por 10 a menos 5 é a mesma coisa de dividir por 10 à quinta, tá? Mesma coisa. O que é 10 à quinta? É 1 seguido de 5 zeros, 100.000. Se você dividir 80.000 por 100.000, a gente vai encontrar 0,8 metros. Aí a pessoa olha, não tem a resposta, né? Não tem, a pessoa fica olhando, não, errei a questão, não errou. A questão diz, ó, a nova medida indicará aproximadamente. Bem, gente, 0,8 metros é mais ou menos 1 metro, né? 0,8, 1 metro, tá valendo, né? Assim, aí, só que aí tem duas respostas de 1 metro. Tem 1 metro a menos e 1 metro a mais. Qual será a resposta? Bem, 1 metro a menos. E por quê? Porque a variação de comprimento, na verdade, é negativa, né? Negativo. Olha só o professor errando a questão. Esqueci do sinal negativo aqui. A variação é negativa. E por que ela é negativa? Porque a temperatura diminuiu. Então o corpo diminuiu de tamanho. Ele diminuiu aproximadamente 1 metro. Então a medida vai indicar 1 metro a menos. Isso aí daria a fantástica letra A. Tá? Gente, o resto da lista aí é com vocês. Tem 2 desafios, caso você queira, né, se esforçar, mas eles são opcionais. Agora, o restinho da lista é aplicar a equação, trabalhar mesmo com esses números, né, para ir treinando a cabeça, tá? Qualquer coisa, né, qualquer enorme dificuldade, você me procura aí, né, em algum canal do Mirk. Vocês nem sabem o que é Mirk, né, gente? Era o WhatsApp nos anos 2000, assim. Quando você estava lá nascendo. Não, antes disso. Teve o ICQ depois, vocês também não têm a mínima ideia do que eu tô falando, né? Por hoje tá bom. Beijo. Mua.